foi o melhor jogo do Campeonato Paulista até agora? Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Para mim, não tenho dúvida de que foi o melhor jogo, independentemente do resultado. Não é pelo resultado, pelo comportamento dos dois times. O Palmeiras é um time muito difícil de se enfrentar. O Palmeiras não tem problema se joga em casa, se joga fora. O Palmeiras já superou isso há muito tempo. E é o time que tem a melhor estrutura tática, ele é o que melhor compete e contra equipes de nível técnico superior. Aí eu estou falando do Flamengo. Corinthians tem problemas. E eu acho que o Fernando Lázaro foi muito, sim, corajoso. Audacioso, né, no primeiro tempo. Porque ele tinha o Rony como primeiro volante, Renato Augusto, Juliano, e o time precisava de um comportamento assim, total, geral, sem a bola. E isso existiu. Com o Roger Guedes, com preocupações de encaixe para a saída do Palmeiras. Assim, claro que deixou alguns espaços, em alguns momentos o Rony ficou sozinho, aí a cabeça, ele afundava na área, a cabeça da área não tinha ninguém. Mas, no geral, tem 6 defesas do Cássio, 5 do Everton, e não foram defesinhas. Então, acho que a gente teve um belo jogo, um grande clássico, que é raridade no início do ano. No início do ano é bravo, né? É muito jogo ruim. E a chuva, né? Chuva, e ainda caiu um dilúvio. E é um gramado, sim, tem uma drenagem que é absurda. Então, teve jogo. Num outro lugar qualquer, assim, não teria jogo. E lá tem. Sim, foi excepcional, extraordinário, porque o início de ano é triste, né? E a gente teve, assim, um oxigênio, um né? oásis nesse deserto que parece não terminar. Mais por mérito do Palmeiras ou do Corinthians, Jean? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pois é, esse é um daqueles raros jogos em que a gente tem um monte de coisa para elogiar. Muita coisa, né? Incrível. Muita coisa, muita gente para elogiar. Não é normal, como disse o Calçade. Para mim, o primeiro elogio tem que ser para a drenagem realmente da arena, porque com o que choveu, a bola rolar e continuar rolando. O primeiro tempo ainda foi um pouquinho mais difícil, né? Tivemos alguns lances ali que parou. Mas assim, diante do que havia de chuva, eu acho que provou-se muito eficiente. Não tinha espelho d'água. A drenagem. Exato. Aí, elogiar também a postura dos dois times. Claro que houve uma alternância ali, de uma hora um foi melhor, a outra hora o outro foi melhor. Mas se você pensar bem, é o tipo de jogo que, de repente, em algum momento, as duas equipes poderiam dizer, cara, pra quê? Pra que correr riscos nesse momento se um empate não vai machucar muito ninguém? Quer dizer, não machuca o Palmeiras por motivos óbvios, né? Por tudo que o Palmeiras vem fazendo e até pelos mesmos motivos, por tudo que o Palmeiras significa hoje, pelo time que é, como disse o Calçade, para o Corinthians, mesmo jogando em casa, não seria, como não foi, né, nenhum grande problema ter empatado esse jogo. Sim. Mesmo assim, os dois times quiseram jogar. Elogiar, e eu acho isso muito importante, a postura desportiva também dos 22 jogadores em campo. Porque esse é o tipo de jogo que a gente pode ver, de repente, aquilo que nós vimos no Clássico Mineiro. Se eles não ajudarem. Se eles não ajudarem, o jogo se perderia. O próprio Clássico Carioca hoje também. Também, verdade, bem lembrado. O Clássico Carioca hoje foi um ótimo exemplo do que não deve acontecer. Então foi muito legal. Aliás, é curioso, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras têm sido jogos dessa maneira. Uma grande rivalidade, uma grande intensidade, mais uma disputa esportiva. E aí, muitos elogios também para as individualidades. Vamos falar mais durante o programa, né? Mas o que jogou o Renato Augusto, o que jogou o Rony, o que jogou o Everton, acho que são jogadores que merecem todos os elogios. Era até um jogo muito difícil de você escolher o melhor em campo, porque você tinha vários candidatos. Pô, que bom, sabe? Que legal a gente sair de uma rodada de campeonato estadual podendo fazer praticamente só elogios. É bom, é verdade mesmo. É um pontinho ali que a gente vai pegar. Somos chatos, né? Mas evidentemente que tem mais pontos positivos do que negativos. Vitor Birner, não pode faltar aquela pergunta que é tradicional da mesa redonda, embora essa mesa não seja redonda, né? Oval. Né? Mas não pode faltar na hora de um empate. Ficou melhor para quem, Birner? Tudo bem? Bom, primeira coisa, boa noite a você, William. Boa noite ao Jean, ao professor Calçade, ao Zupac, aos fãs e às fãs do esporte. Essa pergunta você direciona a mim, eu não sei porquê. Você podia direcionar ao professor Calçade, que é o cara que mais gosta dessas perguntas. Mas eu vou respondê-las. Eu tenho a resposta. Eu acho que ficou melhor para o Corinthians. Eu concordo que o jogo foi razoavelmente equilibrado. Eu acho que o Palmeiras teve mais momentos bons. E, no final das contas, quando você faz essa pergunta, eu tenho que olhar a situação toda dos clubes e muito além
do jogo de hoje. Claro. Se o Palmeiras perde em Itaquera, não tem crise no Palmeiras. Isso. Se o Corinthians perde em Itaquera, a situação ia ficar tensa. E o Palmeiras teve o jogo em mãos a partir de um certo momento. Quando estava 2-1 para o Palmeiras, a impressão é que o Palmeiras resolveria o jogo num contra-ataque. Estava mais perto do terceiro, 3-1, né? E o Corinthians foi lá, e aí mais uma vez, se superando dentro do seu estádio, empata o jogo, e aí o jogo fica completamente aberto. Então a impressão final é de um jogo equilibrado. E eu acho que o Palmeiras foi um pouco melhor do que o Corinthians, e não é surpresa, porque o time mais bem preparado, a estrutura, os jogadores mais acostumados com esse tipo de partida, não tem que provar. O Corinthians é um time que está sendo reconstruído em termos de ideias de jogo, o Palmeiras tem as suas ideias estabelecidas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o resultado ficou melhor para o Corinthians. Lázaro, pode falar. Essa resposta tem um nome. Pode responder antes de eu passar para o Fernando Lázaro. É aí que eu quero. Você viu que a minha pergunta para ele era em cima disso. O Lázaro te surpreendeu? Era essa a pergunta. Eu acho que, sim, boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Acho que ele surpreendeu na escalação e pensando, né, tentando entender. Eu acho que esse é o grande exercício, né? Ao invés de a gente simplesmente falar, o técnico acertou ou errou quando o time é escalado, é tentar entender por que ele tomou essa decisão, né? E por que ele tomou essa decisão? O Corinthians é um time que, em via de regra, né, sem o Juliano, que constrói o seu jogo prioritariamente pela esquerda. E as equipes começaram a perceber, a própria Portuguesa, o próprio Kleina falou isso depois do empate lá em Brasília, que ele botou mais gente para marcar o lado esquerdo do Corinthians e dificultou a criação por ali. O Corinthians era um time penso em termos de criatividade e até era proposital para concentrar o jogo na esquerda e abrir um corredor para o Fagner num contra um, para essa inversão era essa estratégia. Hoje o Fernando quis equilibrar o time, então ele colocou o Juliano, o Renato é o meia mais pela esquerda, o Juliano era mais o meia pela direita, para tornar esse time mais equilibrado, menos previsível na hora de ser marcado. Mas o grande desafio não era esse. O grande desafio não era como o Corinthians ia jogar. O grande desafio era como o Corinthians não ia permitir que o Palmeiras jogasse. Sem um dos volantes. Com essa formação. Exatamente. E aí, assim, a escolha dele se provou muito feliz. Porque como sai o primeiro gol do Corinthians? O Piquerez tenta sair com a bola. Quem desarma? O Juliano. O Juliano desarma o Piquerez na meia direita. O Corinthians contra-ataca. A bola rebate. A bola está com os zagueiros do Palmeiras. Quem rouba a bola dos zagueiros do Palmeiras? O Juliano. Renato Guedes gol. Então a escolha do Fernando, logo de cara, defensivamente, se provou eficiente e a partir dali o Corinthians construiu o primeiro gol. E curioso é que o Abel também tem muitos méritos na maneira que o Palmeiras encontrou para virar o jogo. Porque, assim, ele estava com a formação básica do Palmeiras, né? Que era o Dudu, estava pela esquerda, o Rony pela direita, o Endrick por dentro. E o Endrick por dentro estava sofrendo, ele estava batendo no Gil e no Mendes e não estava vencendo. O Palmeiras só estava chegando mais na base do cruzamento, porque é uma jogada forte. E o Endrick não vai ser alimentado assim. O Rony vai. O Rony é o melhor centroavante que o Palmeiras tem. Hoje, né, dia 16 de fevereiro de 23, que fique registrada a data, porque para hoje essa frase vale, o Rony é o melhor centroavante do que o Endrick, para hoje. E ele fez uma inversão, jogou o Endrick para a esquerda, jogou o Dudu para a direita, botou o Rony por dentro. 2 cruzamentos, 2 gols. E como é que sai o segundo gol do Corinthians? O Juliano cruza e o Gil faz o gol, o primeiro gol do Corinthians em bola parada. São 11 gols do Corinthians no ano, foi o primeiro gol de bola parada do Corinthians. Então, os dois técnicos contribuíram muito com as suas decisões para que o jogo fosse como acabou sendo. Para que as equipes encontrassem os caminhos para construir o placar de um jogo muito bom em Itaquera. E os números, Vitor Pereira contra o Palmeiras, é aí que está a comparação. Por isso que cresce o Lázaro. A comparação é interessante. São 3 derrotas. Sim. Fernando Lázaro, um empate. E se ele perde fazendo as escolhas que ele fez, estaria tudo no Palmeiras. Uma derrota autoral. Ia ser para ele, ponto final. O Corinthians depois precisa, você vê que é uma recuperação difícil do Fausto Vera, porque o Fausto Vera é titular. Sim. E o Rony, acho que o Rony volante, no caso do Corinthians, ele pegou, foi um grande jogo para ele, porque um jogador tem muita dúvida sobre ele, e ele tinha Renato e Juliano. Fala assim, vai sobrar para mim isso aqui. A chance de cair a culpa no colo dele é gigantesca. E ele é um cara importante pro Renato e pro Juliano poderem jogar. Muito importante. Sim, e quando ele descia e afundava, porque o primeiro volante entra na área, a bola do Palmeiras entrar na meia-lua era um perigo. Mas então, as decisões do Fernando foram decisões... O banco do Corinthians é um banco que pode virar seu meio de campo titular, porque ele tinha ali o Duqueiroz, que vai embora, mas Duqueiroz, Maicon, Paulinho, Fausto Vera. Você consegue encaixar o Renato Augusto e criar um meio de campo com esses jogadores,
bem. Mas ele só mexeu 2 vezes no time, que coisa rara hoje em dia. O Paulinho não está bem, teve uma contusão muito séria e você vê que a recuperação é lenta. O Fausto Vera tá devagar, isso é nítido. É preocupante. O Romero entrou mal. O Queiroz... Para variar. O Romero entrou muito mal. O Romero não é aquele... Assim, esse é o problema de você contratar jogador pela história de anos atrás. Aliás, a função, o posicionamento é outra também, não é a mesma coisa também. É diferente. E então, pro Fernando Lázaro, é um jogo que você não pode dizer que foi um jogo mais ou menos, que foi um jogo que o Palmeiras... Não, foi um clássico de verdade. Poderia estar no Campeonato Brasileiro, assim, poderia estar na Copa do Brasil, poderia estar numa Libertadores. Eles jogaram num nível para qualquer competição, eu digo, de entrega, né? E o Corinthians sabia que, contra uma equipe que é muito ajustada, a sintonia fina do Palmeiras, nos detalhes, ela é enorme. A do Corinthians, não. O Corinthians tomou... O Gil, ele está na foto dos 2 gols do Rony. E é uma discussão que a gente já teve. Se a gente pegar o melhor zagueiro é o Bruno Mendes. Ser chato... O Gil e o Romero, né? Acho que são 2 personagens assim abaixo. Tanto que a hora que o Gil faz o gol de empate, a própria vibração dele é um pouco diferente. Porque ele sabe que ele estava em dívida, entre aspas, ali. Tava 2-1, né? É um desabafo, é um desafogo, né? E tudo isso vem... É experiente, ele sabe. O Fernando não perdeu para o Abel no primeiro confronto. E o Vitor Pereira, que é aquele que move muitas... Assim, eu vejo algumas atitudes dentro de campo. Por exemplo, hoje, vamos ver o Roger Guedes. O Roger Guedes é outro. Né? Os caras tudo ali, pega. A necessidade do jogo, contra o Palmeiras tem que ser assim, mas era mais difícil para o Vitor Pereira conseguir que o Roger fizesse isso, agora parece até que é natural na vida dele. Então, sim, é um ponto muito importante para o Lázaro. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.